Bom, vamos lá então. A gente vai fazer um resuminho básico das nossas 3 últimas aulas de trigonometria. E algumas dúvidas, qualquer coisinha que vocês tiverem, e eu separei alguns exercícios também. Então, as 3 aulas, trigonometria no triângulo retângulo, medidas de arcos e arcos trigonométricos. Vamos lá. Primeira aula de trigonometria, então. Trigonometria no triângulo retângulo. O que a gente viu nessa aula? O que foi mais importante pra gente nessa aula, naquele videozinho que eu postei lá? Primeira coisa, a gente parte de um triângulo retângulo. O que faz um triângulo ser retângulo? Como que a gente sabe que um triângulo é retângulo? Tem? Tem um ângulo reto, certo? Então é isso, o ângulo reto. Se vocês olharem aqui, esse ângulo que está no vértice C, ele é um ângulo reto. Então, se a gente tem um triângulo com um ângulo reto, esse é triângulo retângulo. E aí, como que a gente chama os lados desse triângulo? O lado que é oposto ao ângulo reto, então a gente tem esse ângulo reto aqui, esse lado aqui, que é oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. E os outros 2 lados, no caso aqui, lados A e B, a gente chama de cateto, tá? Essas nomenclaturazinhas aí são bem importantes, as nomenclaturas de ângulo reto, de triângulo retângulo, desculpa. Então, hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto, e cateto, os 2 lados adjacentes ao ângulo reto, certo? E daí a gente tira os três principais conceitos de trigonometria aí, que é o seno, cosseno e tangente. Quando a gente fala de seno e cosseno e de tangente, a gente está falando do seno de um ângulo ou de um arco, né, que a gente vai ver depois, o cosseno de um ângulo ou de um arco e a tangente de um ângulo ou de um arco. Então, se a gente pegar esse triângulo retângulo, um dos ângulos é o ângulo reto, a gente vai ter outros 2 ângulos que são ângulos agudos, certo? Vocês já viram ontem na aula da Nath o que são ângulos agudos, né? Então, a gente tem o ângulo alfa, um ângulo agudo, o ângulo beta, um ângulo agudo. Então, quando a gente está falando de ângulos agudos num triângulo retângulo, a gente tem as definições de seno, cosseno, tangente da seguinte forma. O seno de um ângulo é o cateto oposto a ele, dividido pela hipotenusa. Então, se a gente pegar aqui o seno de alfa, cateto oposto é o A, dividido pela hipotenusa, que é o C. Então, A sobre C. E se a gente pegar o beta, cateto oposto ao beta, cateto B, dividido pela hipotenusa, que é o C. Cosseno. Se o seno é o cateto oposto, o cosseno é o cateto adjacente. Então, o que é o cateto adjacente? É aquele que faz parte do ângulo ali. Então, se a gente está falando do ângulo alfa, cateto adjacente é B, dividido pela hipotenusa, que é C, tem o cosseno de alfa. O beta, cateto adjacente a beta é o A, dividido pela hipotenusa, que é o C, tenho o cosseno de beta, certo? E a tangente é a divisão dos 2 catetos, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente de alfa, cateto oposto a alfa, A, dividido pelo cateto adjacente, B. Tangente de beta, cateto oposto a beta, sobre o cateto adjacente. Então, B sobre A. A gente viu também na aula, eu acho que tem isso na aula, que a tangente, a gente pode escrever ela como seno sobre cosseno, tá? Então, a tangente do ângulo alfa é a mesma coisa do seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa.
E a tangente do ângulo beta é a mesma coisa do seno de beta dividido pelo cosseno de beta, certo? Alguém tem alguma dúvida em seno, cosseno, tangente em triângulo retângulo? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então vamos aqui, ó. O que vocês viram ontem em triângulos com a Nath? Sobre soma dos ângulos internos de um triângulo. Eles têm que dar 180 graus. Sempre dá 180 graus, certo? Soma dos ângulos internos de um triângulo sempre dá 180 graus. Se num triângulo retângulo, então, um dos ângulos mede 90 graus, quanto que dá a soma dos outros dois ângulos do triângulo retângulo? 90. 90, certo? Então, eu tenho 90 aqui. Para somar 180, eu tenho que ter 90 nesses dois aqui. Então, o ângulo alfa mais o ângulo beta de um triângulo retângulo, ou seja, os dois ângulos que não são o ângulo reto, a soma deles dá 90 graus. Como que a gente chama dois ângulos que somam 90 graus? A gente chama eles de ângulos complementares. Então, toda vez que eu tiver dois ângulos que a soma deles dá 90 graus, eu chamo esses ângulos de ângulos complementares. Então, o ângulo de 30 e de 60 graus são ângulos complementares. O ângulo de 10 e o ângulo de 80 graus são ângulos complementares. O ângulo de 25 graus e o ângulo de 65 graus são ângulos complementares, certo? Então, o que a gente tem de relação de seno e cosseno de ângulos complementares? O seno de alfa vai ser igual ao cosseno de beta. Então, se vocês olharem aqui, ó, o seno de alfa é A sobre C, cosseno de beta também é A sobre C. Então, toda vez que a gente tem ângulos complementares, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro, tá? Então, aqui da mesma forma, cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Se a gente for olhar aqui, ó, B sobre C, B sobre C. E a tangente de um deles, tangente de alfa no caso, vai ser 1 sobre a tangente de beta. Da mesma forma que a tangente de beta é também 1 sobre a tangente de alfa. Beleza? Tudo bem com ângulos complementares? Seno de um é o cosseno do outro? Sim. Beleza. Então, vamos passar aqui para essa tabelinha. Eu sei que a Nath ensina essa tabelinha depois para vocês. Ela faz até uma musiquinha. Eu não vou me aventurar em musiquinha, tá? Depois a gente vai ter umas outras musiquinhas quando a gente for trabalhar em transformações trigonométricas. Mas essa é uma tabelinha, uma decorebinha aí, que é muito importante para a gente nos vestibulares. Que é saber o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis. São os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Tá? Então, como que a gente monta essa tabelinha? A gente coloca aqui 30, 45, 60 graus, seno, cosseno e tangente. Nessa ordem, tá, gente? Os ângulos do menor para o maior e as relações seno, cosseno e tangente. E aí a gente faz 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz no 2 e no 3. Então, onde tem 2 e 3, a gente põe raiz no numerador. E a tangente, a gente decora os três valores. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá? Se a gente não decorou a tangente, como que a gente consegue fazer a tangente? Tangente é seno dividido por cosseno. Então, se eu dividir seno por cosseno, eu vou chegar nesse valor de tangente. Ó, aqui. Seno e cosseno são iguais. Se eu divido dois números iguais, tangente é 1. Certo?
Então, essa tabelinha é muito importante para vocês saberem, porque às vezes na questão vai ter algum ângulo de 30, 45 ou 60 graus. E a questão não vai dar o valor do seno, do cosseno e da tangente. E a gente vai precisar desses valores para resolver. Então, seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60 é uma coisa que a gente tem que saber de cabeça, tá? Alguma dúvida dessa tabelinha? Ainda não, tudo de boa. Se vocês quiserem cantar as musiquinhas aí que vocês sabem, fiquem à vontade. Opa, Quer cantar, Juan? claro. Quer dizer, Juan já é da música, então cantar é com ele mesmo. não é esse instrumento, não. Aqui eu tinha aprendido, foram duas versões, né? Eu não lembro da segunda, só lembro de uma que é uma musiquinha de Natal. Como que é? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai também no 2 e no 3. Hey, a tangente é diferente, olha como faz. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. É isso mesmo. A música que eu aprendi foi essa. E a que a Nath canta é essa também. Mas em aula eu lembro que com o pessoal batendo palma no ritmo era em versão funk. Ah, tem Só que isso? tem, só que eu não lembro mais como que. Essa eu vou procurar, então. Vou procurar, se eu achar, eu mando para vocês no grupo. Algum Socorro. vídeo, alguma coisa. Então, tudo bem, gente? Então, tem musiquinha, não. Se tem musiquinha, não tem desculpa para não decorar. Beleza? Vamos passar, então, para a nossa segunda aula de trigonometria. Segunda aula de trigonometria foi de medidas de arco, tá? Então, a gente viu um conceito de arco. Conceito de arco de circunferência. O que é um arco de circunferência? Nada mais é do que uma parte da circunferência, tá? Para vocês, é claro o conceito de circunferência? Que circunferência é só o contorno aqui? Quando a gente está falando de circunferência, a gente está falando só desse contorno, tá? Então, quando eu falo de arco de circunferência, é uma linha curva aqui. É um pedaço da circunferência, mas esse pedaço é a linha. Tudo bem? Então, o arco de circunferência é um pedacinho da circunferência. Então, se eu marco 2 pontos aqui, por exemplo, ponto A e ponto B na minha circunferência, eu estou dividindo ela em 2 arcos. Tem esse rosinho aqui e esse restante aqui preto também é um arco. Então, isso é um arco de circunferência. Para a gente medir um arco de circunferência, a gente tem 2 formas. Ou a gente mede esse arco em graus, ou a gente mede esse arco em radianos. E o que são essas 2 unidades de medida? A unidade de grau é uma unidade que equivale a 1 sobre 360 da circunferência. Então, se eu pegar a circunferência toda, dividir ela em 360 partes iguais, cada partezinha dessa equivale a 1 grau. Tá? Por isso que a gente fala que a circunferência tem 360 graus. E a outra unidade de medida é o radiano. O que é o radiano? É um arco que ele tem um comprimento igual ao raio da minha circunferência. Então, o que é o radiano? Se eu pegar aqui um arco da minha circunferência, então um pedacinho dessa circunferência, né, que eu falei para vocês que é uma linhazinha curva. Se eu esticar essa linha, mostrei isso para vocês na aula com um barbantezinho, inclusive. Se eu esticar essa linha vai ter um tamanho exatamente igual ao tamanho do raio da circunferência. Então, a gente fala que esse
arco aqui, ele tem a medida de 1 radiano, certo? Fica claro para vocês o que é a medida de grau, o que é a medida de radiano? Deu para entender? Eu. Deu para entender? Pode repetir só o de grau, por favor? O de grau? Posso. O grau, ele é uma medida que equivale a 1 sobre 360 da circunferência. O que isso significa? Que 1 grau é uma parte em 360 partes totais da circunferência. Então, se a gente divide essa circunferência aqui em 360 partes, cada uma dessas partes vai medir 1 grau. Então, a medida de grau é essa. A medida de grau é aquela basiquinha que a gente tem no transferidor, certo? O nosso transferidor, ele é medido em graus. Então, 1 grau do transferidor é 1 sobre 360 da minha circunferência. Dá para entender? Perfeito, então. Então, vamos ver como que a gente faz a medida de um arco em radianos, tá? Se ele me dá o comprimento do arco, e eu quero saber quanto que vale esse arco em radianos, eu vou pegar o comprimento desse arco e dividir pelo tamanho do raio, tá? Então, se eu pegar um pedaço da circunferência aqui, ó, falar, esse pedaço da circunferência, né, se eu esticar esse pedaço, ele tem 2 metros. E a minha circunferência tem 1 metro de raio. Então, se eu dividir 2 por 1, eu vou ter 2. Então, esse arco mede 2 radianos. E uma coisa importante disso, que eu falei na aula também, é que a medida do arco, ela é exatamente correspondente à medida do ângulo interno. Então, se eu falar para vocês que esse arco mede 120 graus, eu falo, eu tenho um arco de 120 graus. O que isso significa? Significa que se eu pegar o ângulo interno desse arco aqui, ó, centro da circunferência, ligo até o início e o fim do arco, esse ângulo aqui vai ter exatamente essa medida em graus que eu estou falando do arco, certo? Então, por isso que às vezes a gente até confunde arco com ângulo, porque eles são correspondentes, tá? Esse arco de 1 rádio aqui, ó, 1 radiano, quer dizer que esse ângulo aqui mede 1 radiano. Nossa, eu escrevendo aqui com o mouse é uma beleza. Deu para entender isso, esse conceitinho? Sim? Tá. Sim. Então vamos para conversão de unidades. Como que eu converto de graus para radiano, de radiano para graus? O que eu preciso saber? Tenho que saber alguma correspondência, né? Então aqui, se eu pegar a minha circunferência completa tem 360 graus, certo? E isso em radianos é igual a 2π. Então, uma circunferência completa tem 360 graus, igual a 2π radiano. Então, para fazer uma regrinha de 3, é só eu usar isso. 360 está para 2π. Se eu tiver a medida em graus, eu coloco aqui, descubro a medida em radianos. Se eu tiver a medida em radiano, eu coloco aqui, descubro a medida em graus aqui, tá? Posso usar o 360 igual a 2π, ou posso usar a metade também. 180 é igual a π. Tantos graus vai ser igual a tantos radianos. Se eu quiser usar o 90, se 180 é igual a π, 90 é π sobre 2. Então, se eu quiser usar esse, posso usar. Qualquer correspondência que eu saiba de cabeça de graus para radiano, eu posso usar na minha regrinha de 3 na hora de converter essas unidades.
certo? Vamos passar, então, para a nossa último conteúdo aí de arcos trigonométricos, né? É praticamente uma continuação dessa de medida de arco, eu só dividi em 2 aulas lá no vídeo para não ficar muito pesado para vocês. Mas esse daqui é um conceito bem importante para daqui para frente, que a gente vai entrar em seno, cosseno, e a gente vai entrar efetivamente em coisas relativas à circunferência trigonométrica. O que é uma circunferência trigonométrica? O que a gente tem aí de característica da circunferência trigonométrica? A circunferência trigonométrica, ela vai ser uma circunferência que tem um centro na origem do plano. Então, o centro da minha circunferência está aqui no ponto 0, 0. O x desse ponto é 0, o y desse ponto também é 0. Tá? Outra característica, a minha circunferência trigonométrica tem raio igual a 1. Então, o raio dessa circunferência trigonométrica é igual a 1. Um quê? Uma unidade. Tá? Não importa qual unidade que ela seja. O raio dessa circunferência trigonométrica é igual a 1. Uma unidade. E a gente vai trabalhar com arcos nessa circunferência, que eles têm também algumas características. Toda vez que a gente for falar de um arco agora na circunferência trigonométrica, a origem desse arco vai ser nesse pontinho aqui, ó, no ponto 1, 0. Então, o ponto onde x é igual a 1, certo? Se o raio vale 1, aqui é 0, esse pontinho aqui é 1. Então, aqui vale 1, x vale 1 e y vale 0. Então, todos os nossos arcos vão partir desse ponto aqui. Vou até marcar esse ponto em vermelho. Todos os nossos arcos vão ter início nesse ponto. E aí, a gente tem uma convenção. Todo arco que eu partir desse ponto e for para cá, for no sentido anti-horário, eu vou falar que esse arco tem uma medida positiva. Todo arco que eu começar aqui e construir ele no sentido horário, eu vou dizer que esse arco tem uma medida negativa, tá? Então, essas são as principais características que a gente tem que saber agora que a gente vai trabalhar com arcos no círculo trigonométrico, na circunferência trigonométrica. Alguém tem alguma dúvida desse conceito de circunferência trigonométrica? Não? Nenhuma dúvida? Tá tranquilo? Não, tudo bem. Beleza. Então, vou passar aqui para a gente ver os nossos arcos principais aí que a gente tem no círculo trigonométrico. Se eu tiver um arco que ele partiu desse ponto aqui, não deu nenhuma volta, continuou nesse ponto, a gente diz que esse é o arco de 0 graus ou 0 radiano. Tá? Se eu usar lá a minha regra de 3, 0 graus, eu vou ver que 0 graus corresponde a 0 radiano. Tá? Então, o arco de medida 0, ele é simplesmente um pontinho aqui. Se eu pegar esse arco e der aqui pegar um quarto da minha circunferência, então, a partir desse ponto, fui até aqui encontrar o meu eixo Y. Esse é meu arco de 90 graus. Vocês olharem aqui, ó, o ângulo interno, que é esse arco, o ângulo correspondente, é de 90 graus. Então, esse arco é o meu arco de 90 graus, ou π sobre 2 radiano. Se eu der uma meia volta na minha circunferência, eu vou ter um arco de 180 graus, um ângulo aqui, ó, de 180 graus, com um belíssimo esse 8. 180 graus ou π radiano. Se eu
Vou vir aqui pegar 1/4, 2/4, 3/4 da minha circunferência. Eu vou chegar num arco de 270 graus ou 3π sobre 2 radiano. E se eu der uma volta inteira na minha circunferência, eu vou ter um arco de 360 graus ou de 2π radiano. Certo? Tudo bem aí com esses arcos principais que a gente tem? Alguma dúvida nessa parte? Bom, vamos continuar então. O último conceito que eu passei para vocês antes de fazer algum exemplo na última aula foi o conceito de simetria. A gente vai voltar a falar de simetria na próxima aula, que é a aula de seno e cosseno. Porque para a gente descobrir o seno e cosseno de alguns ângulos, é muito importante a gente saber esse conceito de simetria. A gente vai ver que sabendo o seno e o cosseno de ângulos no primeiro quadrante aqui, nesse primeiro quarto da circunferência aqui, a gente consegue descobrir, pelo conceito de simetria, o seno, o cosseno e a tangente também de qualquer arco em qualquer um dos quadrantes. Por isso que o conceito de simetria é muito importante para a gente. O que é o conceito de simetria? Se eu pegar um ângulo, vamos olhar esse... Vou pegar uma cor aqui melhor. Aqui. Vamos olhar essa circunferência trigonométrica aqui. Se eu pegar um ângulo no primeiro quadrante, pegar um arco, desculpa, no primeiro quadrante, que ele teve início no ponto A e terminou aqui. Certo? Então, peguei um arco que teve início no ponto A e terminou aqui. Vou falar que esse arco aqui, ele tem uma medida x. Ou x em graus, ou x em radianos, tanto faz. Se eu projetar esse arco, imaginando que eu tenho um espelho aqui, se eu fizer o simétrico dele aqui, eu vou chegar num arco que tem fim aqui. Certo? Se eu fizer o simétrico dele em relação ao x agora, eu vou ter um arco que ele termina aqui. E se eu fizer o simétrico em relação a esse ponto, eu vou ter um arco que termina aqui. Esse vai ser simétrico a esse também e a esse. Então, esses 4 arcos. O primeiro, x. O segundo, que está aqui no segundo quadrante. O terceiro, que está aqui no terceiro quadrante. E o quarto, que está aqui no quarto quadrante. Eles são arcos que a gente chama de arcos simétricos. Então, se eu tenho um valor da medida de um arco, ou em graus, ou em radianos, como que eu sei quais arcos são simétricos a ele? A gente tem esses 3 valores de arcos simétricos aqui. Então, se eu tenho um arco de medida x em graus, o arco 180 menos x, que é esse daqui. O arco 180 mais x, que é esse daqui. E o arco 360 menos x, que é esse aqui, são arcos simétricos a esse primeiro arco que eu desenhei. Da mesma forma, se x estiver em radiano, eu vou ter π menos x, π mais x ou 2π menos x. Então, esses 4 arcos são arcos que a gente chama de arcos simétricos. Alguém tem alguma dúvida em arcos simétricos? Alguém não entendeu o que são os arcos simétricos? Tá tudo bem com isso? Tá tudo bem. Bom, depois vocês vão ver
o quanto isso é importante? A gente vai voltar a falar disso, então vai ter mais uma revisãozinha sobre isso na próxima aula de senos e cossenos. E aí vocês vão ver por que isso é importante pra gente, por que essa simetria de arcos é importante. Bom, vamos lá. Vamos fazer uns exercicinhos aqui. Primeiro exercício. Numa linha férrea, é necessário traçar uma curva em círculo. O que é uma curva em círculo? Uma curva em círculo é um arco, né? Um arco de circunferência é uma curva em círculo. Então, ele quer traçar um arco de circunferência. Se os trilhos devem mudar 30 graus de direção numa distância de 50 pi metros, o raio desse círculo deve ser em metros igual a... Então, o que o meu exercício quer? Ele quer fazer uma curva, um arco de circunferência, que vai mudar a pista em 30 graus de inclinação. Então, um arco de circunferência de medida 30 graus. Ele me dá o comprimento desse arco. Então, aqui é uma distância de 50 pi metros. Ele quer saber qual é o raio desse círculo. Como que a gente faz isso? Formulinha importante que tem na nossa aula. A medida do arco em radiano é igual à medida do comprimento do arco. O que é o comprimento do arco? Se eu esticar isso daqui, quanto que mede, dividido pela medida do raio. Sei a medida do comprimento do arco? Sei, 50 pi em metros. Sei a medida do raio? Não sei, é o que eu quero saber. Sei a medida do arco? Sei a medida do arco em graus. Sei a medida do arco em graus, mas a minha fórmula é a medida do arco em radianos. O que eu posso fazer aqui? Converter, né? Converter de graus para radiano. Como que eu converto de graus para radiano? Faço regrinha de 3. Vou usar o 180, tá? 180 graus é igual a π radianos. Então, 30 graus vai ser x radianos. Como que eu faço isso? Regrinha de 3, multiplico em x. Então, 180 vezes x é igual a 30 vezes π. X vai ser igual a 30 dividido por 180 vezes π. 30 dividido por 180 dá 1/6. Então, x é π sobre 6 radiano. Se escrever aqui, mas é π sobre 6 radiano. Certo? Bom, agora tenho a medida do arco em radiano, tenho a medida do comprimento, só jogar na formulinha que eu acho o raio. Π sobre 6 vai ser igual a L, que é 50 π, dividido por R. Como que eu posso fazer isso daqui? Posso multiplicar tudo por 6, né? Por 6 vezes R. Não. Multiplico aqui por 6, multiplico aqui por R. Nossa, eu acho que eu tô fazendo... Multiplico em X, né, gente? Aqui. R vezes π é igual a 6 vezes 50 π. Π eu corto com π. R é igual a 6 vezes 50, que é igual a 300 metros, alternativa C. Alguma dúvida? Não? Tranquilinha a questão, né? Acho que até o
A interpretação dela era mais chatinha do que fazer. Eles usam um jeito meio estranho. Bom, vamos para a próxima. Se A mais B mais C é igual a π sobre 2 radiano, então o valor do cosseno de B mais C é igual a... Aí tem as alternativas. Alguma ideia do que a gente faz nessa questão? Ou pelo menos de qual conceito está envolvido nessa questão? Não? Isso, ó, o Danilo deu uma dica boa. π sobre 2 radianos é igual a 90 graus. Então, se A mais B mais C é igual a 90 graus, o que a gente sabe sobre A mais B mais C? A mais B mais C são ângulos complementares, certo? O que eu fiz aqui? Eu peguei arco A e arco B mais C junto, tá? Por quê? Porque ele está falando de cosseno de B mais C. Então, estou supondo B mais C como um arco só e o A como outro, tá? Então, A e B mais C são ângulos ou são arcos complementares. O que a gente sabe, então, sobre B mais C e sobre A? Ou seja, o que a gente sabe sobre ângulos complementares? Hein? O que a gente sabe sobre seno e cosseno de ângulos complementares? Hein? Quanto que é o seno de 30? Mais de 3 sobre 2? Não, seno de 30 é... Em ângulos complementares, o seno de um é o cosseno de outro? Isso, exatamente. Ó, seno de 30 é meio. O cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 é meio também. Por quê? 30 e 60 são ângulos complementares. Quando a gente tem ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Então, se eu quero o cosseno de B mais C, isso vai ser igual ao seno de A. Por quê? Porque B mais C e A são ângulos complementares. Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Eu vi que a Sandy falou, ai, prof, esse ai foi um ai de... Ai, não entendi. Não, foi porque eu não entendi a pergunta mesmo, mas aí você explicou, ficou claro. Deu Agora pra eu entendi. entender? Deu. Então, tá bom. Ai, de tristeza. Não entendeu, Henrique? Vamos lá, então. Vamos de novo aqui. O que o exercício nos dá de informação? Ele fala que A mais B mais C é igual a π sobre 2. Tá? E ele quer saber o valor do cosseno de B mais C. Se a gente olha as alternativas, ele pede o valor do cosseno de B mais C e as alternativas estão todas em função de alguma coisa relativa a A, certo? Ou é o seno de A, ou cosseno de A, ou é 1 sobre o cosseno de A, ou é seno de A sobre cosseno de A, tá?
Então, a gente vai ter que achar uma relação entre o cosseno de B mais C com alguma razão trigonométrica aí de A. A gente sabe que π sobre 2 radiano é igual, em graus, a 90 graus, tá? 180 é π, 90 é a metade de 180, então vai ser metade de π, π sobre 2. Então, π radiano é 90 graus. A gente viu que dois ângulos, se eles somam 90 graus, a gente chama eles de ângulos complementares. Então, se eu tiver um ângulo de medida A e um ângulo de medida B mais C, o ângulo A e o ângulo B mais C vão ser ângulos complementares. E a gente viu sobre ângulos complementares que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, o seno de A vai ser igual ao cosseno de B mais C. Eu quero o valor de cosseno de B mais C. Esse valor é igual ao seno de A. Deu para entender agora? Se não entendeu ainda, pode falar que a gente faz de novo. Deu para entender? Acho que sim. Tá. Vamos tentar botar aqui um valorzinho numérico, então. Vamos imaginar que A é igual a 30 graus, B é igual a 45 graus e C é igual a 15 graus. A mais B mais C vai dar 90, certo? Se eu somar 5 mais 5, 10, vai 1. 1 e 3, 4. 4 com 4, 8. 8 e 1, 9. Então, A mais B mais C é 90 graus. Ou seja, A mais B mais C é π sobre 2 radianos. Se transformar isso daqui em radiano e somar, vai dar π sobre 2. Eu quero saber qual que é o valor do cosseno de B mais C. Então, quero saber qual é o valor do cosseno de 45 mais 15 é 60. Quero saber qual é o valor do cosseno de 60. 60 é um ângulo complementar a 30. Então, o valor do cosseno de 60 vai ser igual ao valor do seno de 30. Por quê? Porque 30 mais 60 dá 90 graus. Beleza? Em todos os triângulos retângulos. Então, no triângulo retângulo, a gente está falando do cosseno de dois números. De dois ângulos, né? Dos dois ângulos agudos. Do seno e do cosseno de dois ângulos. Em todo triângulo retângulo, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. Por quê? Porque o cateto oposto de um é igual ao o cateto adjacente do outro. Certo? E a hipotenusa tem o mesmo valor. Então, se eu faço cateto oposto sobre adjacente, cateto oposto sobre a hipotenusa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, no outro ângulo, o cateto que era oposto agora é adjacente e vice-versa. Então, isso sempre acontece em triângulo retângulo. O seno de um dos ângulos do triângulo retângulo é igual ao cosseno do outro. Beleza? Imagina. Estamos falando em triângulo retângulo. Vamos lá para esse último exercício aqui. O que fala esse exercício? Uma pessoa está a 80 raios de 3 metros de um prédio e vê
o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Falando pessoa, mas o desenho aqui tá meio... né, não parece muito uma pessoa, mas daqui... vou até fazer uma pessoinha mais bonitinha aqui. Ah, bela pessoa. Como mostra a figura abaixo. Se o aparelho que mede o ângulo, né, por isso que tinha esse desenho aqui, está a 1,60 m de distância do solo, então podemos afirmar que a altura do prédio em metros é... O que a gente tem aqui, então? O que vocês pegariam aqui dessa questão para a gente tentar resolver ela? Primeira coisa, qual que é a pergunta que ele faz? Ele quer saber a altura desse prédio. Vou chamar a altura desse prédio de Hzão. A altura desse prédio é uma composição desse pedacinho aqui, que eu vou chamar de Hzinho, e desse outro pedaço que mede 1,60 m, certo? Então a gente sabe, ó, nessa linha aqui pro chão, deixa eu pegar o apontador, dessa linha aqui até o chão mede 1,60 m. Dessa linha aqui para cima mede algum valor que a gente não sabe. E a altura do prédio vai ser a soma desses dois valores, certo? Como que a gente vai achar esse valor desse Hzinho aqui? Vamos pegar só esse triângulo retângulo aqui, ó. Peguei esse triângulo retângulo, isolei ele aqui. O que a gente sabe sobre esse triângulo retângulo? Tenho 30 graus aqui, certo? Que é o... falando aqui sobre um ângulo de 30 graus. Tenho 80 raiz de 3 aqui, como o Juan falou, um GPS muito rebuscado, 80 raiz de 3 metros de distância. E tenho a altura aqui que eu não sei. Vocês podem me perguntar, Lívia, como você sabe que esse triângulo é retângulo? Por que eu tenho certeza que esse triângulo é retângulo? Porque toda vez que a gente fala de altura, a gente está medindo essa altura perpendicular a alguma base, alguma região de referência, certo? A Nath falou isso com vocês ontem em altura de triângulo qualquer. Não falou? Que a altura do triângulo eu tenho que pegar da base, ângulo reto e até a pontinha do triângulo. Então, toda vez que eu estou falando de altura, eu estou falando de um ângulo de 90 graus. Nesse caso, de um triângulo retângulo nessa posição, a altura dele é o valor de um dos catetos. Beleza? Então, eu preciso achar H. Eu tenho esse valor aqui, 80 raiz de 3, e tenho um ângulo de 30 graus. Alguma sugestão de como fazer isso? Tangente de 30 igual a H sobre 80 raiz de 3. Exatamente isso, Sandy. Exatamente isso. A gente sabe qual é o valor da tangente de 30? Falei para vocês que isso a gente tem que saber de cabeça, né? Se olhar essa questão não deu o valor da tangente de 30. A gente tem que saber que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, valor da tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, é igual ao cateto oposto a 30, que é H, dividido pelo cateto adjacente a 30, que é 80 raiz de 3. Pronto. Montei minha equaçãozinha. Tem uma equaçãozinha aqui. Tem uma incógnita só. Vamos fazer isso daqui, ó. Multiplico 3 vezes H igual a raiz de 3 vezes 80 vezes raiz de 3. Se eu multiplicar aqui raiz de 3 por raiz de 3, o que eu vou ter? 3 vezes H é igual a 3 vezes 80, certo? Posso cortar 3 com 3,
dividindo os dois lados por 3, vou ter que H é igual a 80 metros. Esse é o valor da altura do meu prédio? Tem que somar com a altura da pessoa. Então, a altura do prédio, que eu chamei de Hzão, é igual a 160, que é a altura da pessoa, mais o valor do cateto aí desse triângulo, que é 80. Então, 80 mais 1,60 é igual a 81,60 metros, que é a alternativa B. Dúvidas? Tranquilo? Não tem dúvidas? Bom, o que eu tinha para hoje era isso. Foi o que eu preparei para vocês. Já está na hora do fim da aula, né? Mas como não tem aula do Léo depois, se vocês tiverem alguma dúvida, algum exercício que vocês queiram que eu faça, pode me falar que eu faço aqui com vocês. Então fica aí. Vou até parar de gravar aqui.